Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula gratuita Engenharia de Prompts, como conversar com a máquina de forma eficiente. Para quem não me conhece, meu nome é Hazer, eu tenho doutorado em Inteligência Artificial com ênfase em Machine Learning pela UFPR, tenho mestrado em Inteligência Artificial também com ênfase em Lógica, Matemática e Planejamento pela UFPR, graduação em Ciência da Computação. Tenho mais de 25 anos de experiência docente e mais de 20 anos de experiência em projetos de IA. Aqui estão os nossos site, e-mail, Instagram e LinkedIn para vocês acompanharem. Bom, vamos começar definindo o que é o ChatGPT. O ChatGPT ele é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Na verdade, o ChatGPT é uma camada por cima do próprio modelo de linguagem, que é o GPT-4o ou O1, dependendo do modelo que você estiver usando, tá? Ele é chamado de LLM, ou Large Language Model. Então, sempre que a gente fala de LLM, a gente está falando desses modelos de linguagem, seja o GPT-4, seja o Claude, Mistral, etc. e tal. Então, a gente tem todos esses LLMs, temos vários no mercado aí. Temos alguns que são gratuitos, temos alguns que são pagos e assim por diante. Esses LLMs, eles possuem a capacidade de compreender e gerar o texto em linguagem natural. Então, o que eles fazem? Quando você escreve alguma coisa, pergunta alguma coisa para o modelo, ele interpreta aquilo como ele consegue, óbvio, e te dá uma resposta para aquilo que você perguntou. Possui diversas aplicações, como assistentes virtuais, criação de conteúdo, suporte ao cliente. E a gente precisa lembrar que as LLMs hoje elas são o cérebro das novas aplicações de inteligência artificial que estão por aí. O ChatGPT ou o GPT-4, né, ou O1, ou seja lá qual for o modelo de qual nós vamos falar, ele é treinado com grandes conjuntos de dados textuais e até os multimodais com imagens também, etc. Tá? Eles utilizam uma tecnologia por debaixo dos panos ali chamada Transformer, que surgiu lá em 2017 e é essa tecnologia que tornou possível toda essa flexibilidade que nós temos, né, toda essa compreensão de linguagem natural e as respostas legais, né, boas que eles nos dão. Tá? A geração de respostas é baseada nesses padrões aprendidos com todos esses textos. Como eles são treinados com livros, com artigos, com sites da internet, Wikipedia, por exemplo, etc., eles conseguem aprender esses padrões desses textos e conseguem te responder do jeito que você quer. Quando a gente conversa com a máquina, a gente entrega um texto para ela e esse texto é chamado de prompt. Então esse prompt é o que você entrega para a máquina, o que você está perguntando, é o que você conversa com ela. O prompt não é formado por palavras, ele é formado por tokens. Então a gente tem uma métrica aqui mais ou menos que a cada 1000 tokens a gente tem 750 palavras, isso em inglês, tá? E esse número de tokens também é usado para precificar as LLMs. Então se você chegar lá no ChatGPT e for olhar quanto que custa para você pagar o ChatGPT, tem um preço por tokens, tá? Além dos tokens, do prompt, do tamanho do prompt que você entrega para a LLM, você tem a janela de contexto, que é esse prompt que você entrega, as respostas que ele já deu, os outros prompts. Então ele vai guardando a sua conversa com ele para poder tirar conclusões depois. Essa é a janela de contexto que tem um tamanho específico também. A resposta da LLM é chamada de completion, que também é formada por tokens e também tem uma precificação por quantidade de tokens que ele retorna para você. E por que a engenharia de prompts é importante? Tá? O que é a engenharia de prompts? Como eu falei no título, a engenharia de prompts são técnicas usadas para você conversar de forma eficiente com a máquina, para que você obtenha o resultado da máquina, o resultado que você quer. Tá? Então é para você ter uma interação eficiente para melhorar a qualidade das respostas, direcionamento para você obter as informações específicas do que você quer e eficiência para economizar tempo, porque se você tiver que ficar perguntando uma, duas, três, quatro, cinco vezes e refinando essa pergunta até você conseguir a resposta, talvez você conseguisse fazer isso com alguma técnica, obtendo uma resposta mais rápida com um prompt mais bem escrito. Então vamos dar uma olhada nos bons e nos maus prompts, tá? Então um erro comum é ser muito genérico. Se você for muito genérico, você não vai obter a resposta que você quer, tá?
Com as LLMs, nós temos que ser mais específicos, senão a gente não obtém a resposta correta. Então, e a gente pode usar algumas técnicas específicas, eu vou mostrar uma delas daqui a pouco para vocês. Olha só, alguns exemplos de prompt. Se você colocar lá, fale sobre ciência, é muito genérico o que você vai obter. Então, primeiro, tente colocar isso, fale sobre ciência lá no ChatGPT. Depois experimente, explique de forma simples a teoria da relatividade geral de Einstein. Você vai ver que as respostas vão ser muito diferentes. Olha só, fale sobre ciência. A ciência é um conjunto de conhecimentos adquiridos através da observação muito genérico. Não é isso que eu quero eficiência no meu tempo. Então eu preciso ser mais específico na hora que eu for conversar com a LLM. Explique de forma simples a teoria da relatividade de Einstein. Agora sim eu vou obter uma resposta mais perto do que eu quero. Eu obtenho respostas pobres quando eu faço perguntas muito diretas, sem contexto e sem lapidação. Então, o Prompt Engineer vem como técnicas para ajudar vocês a melhorar essas perguntas e obter respostas melhores. Então, são técnicas para fazer essas perguntas, para apresentar contextos para a LLM para melhorar essas respostas. Então, se você solicitar, gere um texto para divulgar a palestra Inovação no Secretariado, o Poder da Inteligência Artificial. Esse aqui foi um exemplo de uma palestra que eu dei há pouco tempo e eu coloquei, só para ver qual é o resultado, exatamente com essa pergunta. Olha só o resultado. Convite para a palestra Inovação no Secretariado, o Poder da Inteligência Artificial. Você está preparado para transformar a maneira como trabalha? Veja, a resposta que ele deu não foi ruim. É uma resposta com muito texto interessante que você pode até aproveitar para alguma coisa. Mas não é isso que eu queria. Eu queria divulgar esse texto, por exemplo, no Instagram. Eu preciso de uma coisa mais direcionada, que tenha uma linguagem de Instagram, que use emojis, por exemplo. Então você pode solicitar assim: gere uma legenda para uma postagem do Instagram para divulgar a palestra Inovação no Secretariado, o Poder da Inteligência Artificial. Use um tom envolvente e descontraído. Olha só, eu estou direcionando como que eu quero que ele me responda. O público-alvo são alunas e alunos do curso de secretariado da UFPR. Faça um parágrafo de apresentação, faça um parágrafo com uma lista com 3 tópicos impactantes sobre o tema e feche a postagem com um parágrafo chamando para a palestra. Olha só, eu dei a estrutura que eu quero que ele me retorne. E use emojis. Olha que interessante que vai ficar. Transforme sua carreira com inteligência artificial. Olá, alunas e alunos do curso de secretariado. Estão prontos para descobrir como a tecnologia está revolucionando o mundo do secretariado? Olha que interessante, um parágrafo de apresentação, um parágrafo com os tópicos que eu pedi, e aí a chamada que eu pedi. Eu não pedi o local e a data, mas como é uma apresentação, né, ele já entende que eu vou precisar desses dados, já colocou um lugarzinho para eu escrever. Agora sim, eu tenho um texto que pode ser ou olhado aqui, né, ajeitado conforme o que você quer, ou usado diretamente no Instagram, mas a gente sempre recomenda que você dê uma avaliada, dê uma conferida se está tudo ok, se não tem nenhuma alucinação e nem nada, tá? Então, ao invés de solicitar, escreva um anúncio publicitário para a empresa AIPF, você poderia fazer o seguinte: atue como um especialista em publicidade. Olha só, eu até dei um papel para minha LLM, para o meu ChatGPT. Vou te fornecer informações sobre a minha empresa e você deverá criar um anúncio publicitário com título atraente, uma descrição detalhada do produto e uma CTA forte. Considere tom de voz, estilo e linguagem que façam sentido para o público-alvo. Aí vem o contexto. Descrição da empresa. A AIPF é uma empresa dedicada à disseminação e aplicação da IA nas empresas, apresentando conceitos, técnicas e estratégias para a aplicação de IA nos negócios. Público-alvo, aí eu digo para quem eu quero que seja escrito: empresários, C-levels, alta e média gestão de empresas. Com isso, eu obtenho uma resposta bem mais direcionada e eu quero que vocês tentem para você ver como que vai ficar. E aí, claro, pega os dados da sua empresa, altera esse prompt e veja se você obtém um resultado legal aí para que você possa continuar usando. Eu tenho várias técnicas de escritas que potencializam as minhas respostas, tá? Várias técnicas. Se vocês forem procurar na internet, existem várias técnicas para você poder escrever um prompt legal.
Tá? Por exemplo, apresentar exemplos de raciocínio, encadear ideias do que você quer numa sequência, numa árvore e assim por diante. Todas essas maneiras de escrever prompt são maneiras avançadas que você não precisa se preocupar com elas agora. Eu vou explicar uma técnica bem interessante aqui que já vai te ajudar a obter prompts muito legais. Algumas dicas importantes. Seja específico sobre o que você quer. Pergunte, peça para a LLM, eu quero um e-mail. Específico, seja específico. Dê um contexto para o modelo se basear. Se você tem um texto que explica alguma coisa para a LLM se basear para escrever aquele texto que você quer, aquilo que você quer, coloque junto no seu prompt e diga, baseado nesse texto aqui, coloque o texto, escreva uma carta, escreva o e-mail, escreva 10 tópicos e assim por diante. Atribua um papel, como nós fizemos antes, atue como um publicitário. Defina o público-alvo para a LLM saber para quem que ele vai escrever aquele texto. Estabeleça o formato, se eu quero um e-mail, se eu quero uma carta, se eu quero um memorando. Diga isso para a LLM que ela vai te responder. Defina um tom e um estilo. Você quer alguma coisa mais formal? Menos formal? Eu quero um tom humorístico? Diga isso e você vai ver, vai se surpreender com as respostas da LLM. Olha aqui um exemplo. Atue como um organizador de eventos. Crie um plano de gestão para um evento sobre inteligência artificial que favoreça o networking entre os participantes que são empresários do setor comercial. Esse evento será feito em uma manhã, entre 8 e 12 horas. Será para 60 pessoas e ocorrerá no auditório. Serão 2 palestras de 30 minutos antes do intervalo para coffee break, uma palestra de 30 minutos após o intervalo. E ao final, teremos um tempo de 30 minutos para networking. Você deve apresentar esse plano em formato de checklist, contendo as fases em ordem de execução e recursos necessários. Esse aqui é um prompt legal. Você quer montar um evento, você vai ter algumas ideias do que você não pode esquecer dentro de um evento e aí você coloca o seu contexto todo aqui. Vamos ver a resposta? Olha só, planejamento pré-evento. Na verdade a resposta eu coloquei só uma parte porque ele deu um monte de coisa aqui. Experimente aí. Então olha só, definir data e horário, escolha do local, então eu preciso de um auditório com capacidade para 60 pessoas, eu preciso confirmar a infraestrutura audiovisual, layout do auditório, convidar os palestrantes e aí desenvolver a programação. Olha só, das 8 às 8h30 recepção e credenciamento, 8h30 às 9 primeira palestra, 9 às 9h30 segunda palestra, coffee break e assim por diante. Olha que legal. Pode ser que esse aqui não seja o evento que você queira fazer, não seja o ideal, mas eu tenho certeza que ele vai apontar várias coisas com as quais você precisa se preocupar e já vai vai ser uma mão na roda, porque você não vai precisar ficar pensando nisso um bom tempo, tá? Tá aqui, pronto, basta você fazer as alterações que você quer. Olha esse prompt aqui, ó. Você é um especialista na área de secretariado e inteligência artificial. Quero criar uma lista com os principais tópicos a abordar em uma apresentação. O objetivo é chamar a atenção para o uso de IA na profissão de secretariado, cativar o público e fazê-los pensar sobre o assunto. Quero 5 tópicos contendo o título do tópico e um pequeno texto explicativo. O público-alvo são alunas e alunos do curso de secretariado. Esse prompt foi escrito com uma técnica chamada prompt. Tá? Na verdade, essa técnica serve para você lembrar de coisas que você precisa colocar no seu prompt para facilitar a sua resposta, para ter uma resposta melhor. Esses são os elementos. Defina uma persona, como que a LLM tem que trabalhar. Defina um roteiro, olha aqui, ó, quero criar uma lista com os principais tópicos a abordar. O objetivo, eu quero chamar a atenção para o uso da IA e assim por diante. Defina o modelo da resposta que você quer. Eu quero 5 tópicos contendo o título do tópico e um pequeno texto explicativo. Defina o panorama, no meu caso aqui, o público-alvo, que são as alunas e alunos do curso de secretariado. E você pode pensar também numa transformação. Eu quero transformar isso, quero em inglês, quero em francês, eu quero uma tabela, eu quero no formato para o Instagram, eu quero alguma coisa, você pode também definir a transformação. Esse tipo de prompt vai gerar alguma coisa parecida com isso. Olha só. Aqui estão 5 tópicos para uma apresentação que busca cativar o público sobre a inteligência artificial. E aí você tem tudo o que você quer. Olha só, o tópico, um texto explicativo, o tópico e o texto explicativo do lado. Algumas dicas e insights para vocês poderem escrever os seus prompts de uma maneira mais legal. Clareza e especificidade, evite ambiguidades, seja direto no que você quer. Então olha só, conte-me sobre história, não é legal.
Agora, detalhe os eventos que levaram à independência do Brasil, isso aqui é legal. Contextualização, forneça o background. Então, se você tem um texto, alguma coisa que vai fornecer informações para as quais você quer que a LLM te dê a resposta, forneça junto no prompt. Diga, ó, o contexto é esse. Com esses dados, faça um memorando, escreva uma carta, me dê 10 tópicos e assim por diante. Por exemplo, como o blockchain está sendo usado no setor de saúde para melhorar a segurança dos dados dos pacientes? Dê instruções explícitas. Por exemplo, liste 3 benefícios da energia nuclear. Liste 3 benefícios. Eu quero, é isso que eu quero? Peça para o LLM. Use a linguagem apropriada. Então, adapte o vocabulário ao nível de complexidade desejado. Indique se deseja explicações técnicas ou simplificadas. Por exemplo, explique mecânica quântica em termos leigos, se é que isso é possível, né? Mas você pode pedir para a LLM, ela vai tentar fazer. Defina o papel do modelo. Olha só, você é um publicitário. A gente fez isso, a gente deu uma persona para a LLM. Solicite comparações ou analogias, isso aqui vai ser legal para você ter um texto comparativo. Incorpore restrições, por exemplo, eu quero tudo isso em, no máximo, 500 palavras. Ou foque em determinados aspectos que você queira que a LLM te responda. Isso aqui vai ser interessante para vocês. E evite os erros mais comuns, como prompts vagos ou muito amplos, que não são específicos, perguntas múltiplas em um único prompt, tente perguntar uma coisa só para ele te responder, e falta de contexto suficiente, quando aí a LLM vai ter que descobrir lá no seu próprio aprendizado as coisas, e às vezes pode alucinar também. Daqui para frente você precisa praticar regularmente essa criação de prompts, e assim você vai refinando os seus prompts. Esteja atento ao feedback do modelo, como que ele está te respondendo, se é o que você quer ou se é o que você não quer, e vá refinando os seus prompts. E continue aprendendo sobre as atualizações do ChatGPT. Por exemplo, saiu um modelo novo chamado O1, que tem capacidades de raciocínio, e aí mudaram um pouco as técnicas de prompt. Recomendo fortemente que vocês leiam o nosso artigo sobre o que muda na engenharia de prompts com o lançamento do O1. Lá você tem algumas dicas de o que você tem que fazer para obter o melhor do modelo O1, que é o novo modelo, foi lançado há pouco tempo, da OpenAI. E agora a dica de ouro. Guarde os seus prompts refinados. Agora os seus prompts são seus ativos. Tá? Não é todo mundo que consegue fazer prompts, e conforme os prompts vão ficando mais elaborados, eles vão se tornando seus ativos de negócio. Muito obrigado pela participação. Aqui vocês têm um QR Code com o nosso site. Fiquem atentos às nossas redes sociais e qualquer dúvida, entre em contato.